né? Vamos lá. O tema que nos traz aqui para hoje é uma reunião deliberativa de caráter extraordinário. Falta escrever isso em cima, tá? Extraordinária no título. E do processo número 50.6771/2021, Moro da Mesa. O assunto é o parecer técnico 02/2021, que foi elaborado pela comissão mista da CINFRA, da AGER. E a pauta foi solicitada para mim e eu estou ficando mal educado. Então, primeiro, o Zé não estava antes, né? Nós já cumprimentamos todo mundo. Antes eu cumprimentei, mas não dei a palavra. Então, vamos cumprimentar rapidamente, e aí o assunto é esse, eu já adiantei um pouquinho, né? A ideia é a gente tratar sobre o relatório da Moro da Mesa, que a comissão mista da AGER e CINFRA montaram, e precisamos agora fazer um rearranjo, mas deixa só ver se alguém quer se cumprimentar, e a partir daí eu retomo. Pode ser, doutor José. Zé, o seu áudio não está funcionando, a gente não está ouvindo sua voz. Tem bateria ainda. Doutor José, não conseguimos ouvi-lo. Eu vou passando para os outros, cumprimentando, e em seguida vamos ver se se torna possível. Doutor José coloca no chat um boa tarde para todos, tá? Doutor Norio, doutor Paulo, fique à vontade de se manifestar. Paulo, pode ser. Boa tarde a todos, que temos uma excelente reunião. Perfeito. Boa tarde, presidente. Boa tarde, diretor Paulo, diretor Zé Rodrigues, Alé, doutor Felipe, nosso ministro procurador-geral, desembargador, doutor Felipe. Esse negócio pegou, hein? Vamos em frente. É bons auspícios. Boa tarde, senhores. Que tenhamos uma ótima reunião. Perfeito. O doutor José também desejou uma excelente reunião e disse que o áudio não funcionou. A senhora Leia? Quero cumprimentá-los todos, né? Diretoria, seu presidente, advogado-geral, boa tarde. Vamos ter, de fato, uma boa reunião, sim. Obrigada. Pedindo pela intervenção divina, eu abro a palavra e peço para a Leia projetar, né, a provocação que eu fiz em cima desse tema. Conversei um pouquinho já com todos, que é um tema que naturalmente é de interesse que seja sanado por parte do governo, uma vez que ele se estende ao longo do tempo e tem aí uma ação civil pública, até duas, né? Uma para sanar o problema, e está aguardando esse nosso relatório. Quando falo nosso, porque ele precisa ser analisado pela AGER e manifestado em cima do processo, para que possa ser concluído duas ações civil pública importantes, né? E depois eu até queria complemento dos demais diretores, que têm mais vivência sobre o tema do que eu. Uma ação civil pública de responsabilização e uma ação civil pública de, eventualmente, até alguma acordo de leniência e ajuste econômico frente ao tema, né? Fiquem à vontade de falar um pouquinho sobre o tema, mas a lei projetar, né, a minha escrita, que provocou um pouquinho, todos leram, né? Eu sei que já foi mandado, ou não requer, senhores, que todo mundo já leu. Eu acho que é projetar, né, senhores, uma liginha só para ver, e ao mesmo tempo abro a palavra, se alguém quer complementar meu preâmbulo, na sequência. Assim que projetar, a lei, né, isso. Minutinho, presidente. Eu coloquei numa pasta que não estou conseguindo. Por que não parece que mudou? Fique tranquilo, sabe isso. Tá.
Presidente, enquanto ela vai achando aí, eu só queria entender a proposta desse parecer técnico seria uma revisão geral do contrato, um reequilíbrio. Isso? Isso. Tá bom. Aí aquela CI que o senhor encaminhou, o doutor Felipe já tem conhecimento dela? Essa CI que eu queria abrir aqui para a gente. Isso, ele tem conhecimento, porque daí eu gostaria da opinião dele. Claro. Dá uma olhada aqui. Tá bom? É muito importante, sim. Tá aí em tela, tá? Eu vou lendo de qualquer maneira, ela é curta, tá? E ela pode provocar o entendimento do ponto de vista. Eu demorei um pouquinho, que caminho vão tomar, né? E aí tem baseado em outras situações que nós já tomamos, onde tinha conflito de relator e foram unificados os processos, né? Para efeito de provento, eu entendi que esse também, por força da portaria, unificou todos os temas. Então, pode diminuir um pouquinho isso, Alex. Vamos lá. Despacho número 636/2021 GP, né? Concessionária Acordo da Mesa, 10/11/2021, aos diretores. Prezados diretores, acho que ela está um pouco desatualizada. Veja se a tabela está ok antes de eu ler isso aí, Alex. Desce um pouquinho, vê se a tabela nessa CI vai descendo. Vai descendo. Não está, dona Léa. Não é essa aí, não. Essa daqui tá geral, tá? Mas a gente pode fazer correção. Eu pedi para a Stephanie já atualizar essa daqui. Não coloque nada na tela que não seja o que eu assinei da CI. E é aquela que eu vi também no grupo. Mas, enfim, eu só faço uma provocação, e é onde aparece que tem 4 processos pertinentes a equilíbrio ou econômico ou da tarifa, de pedágio. 2 estão com o Dr. Paulo, 2 estão para mim, por sorteios anteriores. E trago à baila a situação sugerindo que poderíamos fazer o arquivamento disso, porque eles foram tratados pela... Presidente, só uma questão de ordem, só que são objetos diferentes, né? Um trata-se de reequilíbrio, como vocês denominaram, outra revisão, e os que eu estou como relator são simplesmente reajuste. É só para esclarecer o tema. Isso, só que abocanhou tudo na avaliação da comissão, né? Todos os pedidos de reavaliação de tarifa, ajuste e também de reequilíbrio, né? Reequilíbrio por 3 eixos, reequilíbrio por investimento. Isso, é justamente aquele ponto, eu estou ressaltando isso, só porque, assim, voltar naquela situação que eu falei daquele outro contrato, e até na discussão da nossa reformulação da CI, da Resolução 01/2012, que o termo revisão tarifária, ele é o que, digamos assim, na minha visão, os advogados interpretam como reequilíbrio do contrato. Ele é mais amplo. E reajuste, ele é simplesmente a recomposição inflacionária. É nesse sentido só. Só para colocar a minha visão, tá? Claro. Mas, independente da situação, nós temos um tema complexo na nossa frente, né? Um tema que passa por uma situação que já... Isso, é muito... Do Ministério Público, da PGE, né? De todos os órgãos de controle, e todos eles estão ávidos que chegue a uma posição técnica, né? De auxílio técnico. Então, foi feito um trabalho junto com a Hauer, com a Cinfra e com uma comissão mista entre a GER e Cinfra. É bom e é importante falar que, por várias vezes, a ARTEC sugeriu a troca de membros, né, Paulo? Principalmente por sua intervenção, a inclusão de mais membros. É bom falar que tem servidor que estava envolvido nesse momento, não mais, né, Paulo? Envolvido, que eu digo, como parte interessada no processo. Hoje não tem mais uma investigação pessoal, a bobagem, me corrijo, pelo até onde eu entendo, já foram superados essas situações, né? Teoricamente já superados, devidamente explicado e não mais em andamento. Mas, enfim, é importante que tudo isso seja entendido para que a gente consiga ver esse trabalho, qual é o propósito. Esse trabalho foi provocado pelo CGE, se não me engano, né? E ele vai servir de base para uma série de situações, entre elas as ações civis públicas, né?
e mais, inclusive, uma acordo de leniência se isso não estiver correndo dentro de uma das ações civis públicas, né? Mas, enfim, pode descer um pouco no tema, né? Então, aí fala todos os itens que estão sendo tratados, mas o mais importante, sobe um pouquinho, olha aí, eu quero ver um pouco acima dessa tabela. No final, eu sugiro, indicativo, que os processos abaixo do Estado, agora tratados nesses autos processuais, né? Falo o número do processo, os dois que estão citados, apresentado para a DEC no dia 25, uma reunião de alinhamento, eu fiz uma prévia disso aqui, sejam arquivados sem análise do mérito. Essa é a sugestão. Fazendo constar na decisão que há perda superveniente do objeto requerido, sem prejuízo dos demais danos ordinariamente. A intimação à empresa para aceite da decisão, porque eles estão contidos nesse trabalho que foi feito com o grupo misto. Teoricamente, nada mais vai restar, né? E se nós tratarmos separado, parece que nós estamos criando um celeuma, né? Então, seria arquivar e minha sugestão. E, a partir daí, tira o problema do excesso de diretores e relatores para prevento, né? Tem eu, tem o Paulo, e entra numa situação de um único diretor que vai conduzir esse processo até o fim para a solução do mesmo. Novo sorteio. Presidente, é justamente nesse ponto aí, eu lendo atentamente a CI, é que, no meu entendimento, esse processo de 2021, ele trata-se do mesmo objeto, ou seja, a revisão do contrato de concessão, que juridicamente é esse pedido de reequilíbrio aí que tem em 2018 e 2021. O reajuste tarifário, em que pese ele esteja incluso num processo maior, no macro processo, ele faz parte de um reequilíbrio do contrato, que também é o mesmo objeto de 2021, na minha visão. Por isso que eu gostaria da opinião do Dr. Felipe. De todo modo, os temas, eles são interrelacionados entre si, seja para fazer um reequilíbrio, seja para fazer um reajuste. E pelo fato de envolver a mesma empresa e existirem vários protocolos dentro da agência, no meu sentir, o melhor modo de resolver essa situação é promover a reunião dos processos em razão da conexão, né, que se vai dar pela prevenção da relatoria. Então, a gente teria que pegar o processo mais antigo, que versa sobre o tema, que tem correlação com os demais processos que foram protocolados na agência, a pensar esses processos posteriores e, com base naquele primeiro, dar sequência na análise processual. Doutor, não se trata mais desses processos. Vamos voltar para o início da CI. Tem processo mais antigo na CINFRA que foi tratado, antes desse que entrou na GER. Nós vamos desconhecer todo esse processo relatado. Olha só, desse um pouquinho, doutora dona Alé, bem com calma. Por exemplo, o reconhecimento do direito da concessionária de equilíbrio econômico financeiro, só protocolado na CINFRA, né? O reconhecimento do direito da concessionária de equilíbrio econômico financeiro, lá de 2020, entende? O reconhecimento dos direitos constitucionais do equilíbrio, da materialização do risco colocado ao poder concedente, vai descendo. Mas eixos equivalentes, né? 2009, taxa. Eles estão tramitando na agência ou não, esses processos? Não, todos esses estão tramitando agora através do relatório. O relatório está trazendo para a agência. Tudo que está citado aqui está embutido no relatório. Presidente, só uma questão de ordem. Eu creio, assim, que o relatório, ele vai tratar de toda a concessão. O que eu estou falando processualmente, é a minha visão, pelo menos, ele vai ter que tratar desde a origem da concessão. Mas, em termos de reequilíbrio, os processos que a gente tem... Isso, não, só concluir. De reequilíbrio, esse de 2018... Por isso que eu entendo que temos que fazer cessar todos os processos, seja arquivando ou trazendo, juntando, e tornar um único, porque são muito mais temas do que os 4 temas que estão aqui na GER. Tem essa lista inteira aqui. Né? Deixa eu entender, então. Esse relatório que está na tela, ele foi apresentado num processo novo de 2021, é isso?
Isso, é o relatório, esse que está provocando a GER. Tem um relatório de classificação do contrato como um todo, que para mim é uma coisa nova, só que essa coisa nova, ela abarca todos esses que estão dentro, esses 4 que estão na GER. E é uma coisa nova e complexa, com todos os processos existindo. Sim, sim. Mas como ele se refere a esses processos que já demonstram uma conexão entre eles, eu acho que esse novo processo de 2021 e os outros também devem ser apensados, né? Não iríamos tratar de arquivamento, mas sim de apensamento no processo mais antigo para transcorrer dali em diante, com essas novas informações trazidas pelo processo de 2021. A pensar ou juntar, porque a pensar não trata o problema, né? Depois tu toma a decisão, o problema fica sem decisão, se só pensou, né? A pensar ou juntar. Na verdade, só mudaria o termo, mas a consequência prática é a mesma. Não seria, a gente não faria o apensamento para fins de mera formalidade. Ele, na verdade, vai ser apensado para dar continuidade à análise. O processo pode prosseguir. O apensado não fica sempre a solução e o juntado resolve tudo junto? Não sei. Estou questionando para aprofundar isso, que é assim que me disseram até então, tá? Que o apensado, tu apensa para conhecimento, mas ele não leva a mesma decisão. E o juntado, ele leva a mesma decisão porque juntou. Não, mas aí é só de nomenclatura. Uma ata, se juntar uma ata no processo, pode informar que os autos a análise será continuada nos autos apensos ou nos autos originais. Isso não muda. A consequência prática é a mesma. Uma mera ata informando em qual dos processos a análise vai continuar é suficiente para regularizar o andamento processual. Porque poderia fazer a juntada desse processo de 2021 naquele processo, no primeiro processo, informando que a análise processual continuará no processo mais novo, mas vai considerar todo o histórico desde o processo de 2018. Porque o mais novo é maior do que o pedido inicial anterior dentro da GER. Tem processo mais antigo na CINFRA, teoricamente. Sim, ele engloba. Por ele englobar o que já foi tratado, pode ser de maior interesse que a continuidade da análise seja no processo novo. Mas aí tem a reunião dos processos vai se dar em razão da prevenção, que foi o primeiro processo lá de 2018. Sim, quando eu falo arquivar, é a mesma coisa que juntar é pensar, né? Seria arquivar em tratativa interna, né? Jogando para essa Isso, a consequência prática é a mesma, né? É a mesma, né? O nome em iuris não vai alterar Mas o senhor acha mais adequado juntar? Juntar e dar continuidade na análise, né? Uhum. Beleza. Pode propor um texto, doutor. Eu só quero dar a ideia de escrever algo, foi dar um pontapé inicial, né? Para que a gente conseguisse pautar, que temos que tirar a questão de provento, né? E temos que achar o melhor caminho, mais legal, mais correto, né? Mais justo, né? Toda a vida tem vários caminhos a percorrer. Temos que achar o que é mais correto, mais assertivo, né? Se propor um texto, a doutora, a senhora Leia, ela coloca para a gente, conseguimos ler. Eu vou tentar elaborar um texto aqui e jogo no chat. Perfeito. Ô, Ale, poderia abrir para mim a CI do presidente, onde ele relata os processos? Ou enviar para o senhor também, né? Também. E enviar também. Uhum. E aí, doutor? Tá, obrigado.
Essa lista que tem depois são os processos que a comissão tratou. Qual que é o processo que tem esse relatório? É o 31.27.60? É aquele mais fininho, o outro é o mais fininho. Esse aqui vem o Porque relatório. tem Isso, que é o número 50, né? O relatório está no 50? Isso. Obrigada. Mas os dois que vieram agora juntos, eles vieram apensados. Então, por isso que está citando os dois números, doutor. Porque toda a parte de subrelatórios vieram nesse outro, que deu origem nesse fechamento, no consolidado, né? Isso, Vamos nós chamar. apensamos ele. Uhum. Eu coloquei na tela a proposta de texto, tá? Que o Dr. Felipe iniciou na discussão, mas vamos melhorar, tá? Tá. Esse Verson, acho que é com M, né? Verson, ao mesmo tempo. Não. Ou é versão mesmo? Me parece um texto simples e dá o mesmo encaminhamento, né, doutor Felipe? Sim. O senhor não vê necessidade de citar os números que vão ser juntados? Não, vai constar naquela lista, né? Aquela lista da CI do senhor. Era bom colocar, então, os dois processos da cifra, né, que junta toda a lista está embutida, né, porque são dois processos que vieram de lá contendo tudo isso. E mais os 4 aqui da GER, né? Juntar todos esses, é bom escrever agora, citar eles, né? Não precisa tudo, só o número, doutor Alé, para ficar mais fácil. Qual o número? Só o número para ficar mais fácil, né? Porque número e apensos, né? Vai levando para cima. Bom, tem essa tabela aí, tudo bem. Se for colocar a tabela, tudo bem. Mas juntar com os da cifra, isso de cima. Como é que está? Está entendendo isso, doutor? Só a tabela é suficiente ou precisava escrever alguma coisa? Eu estou escrevendo um texto aqui sobre sobre a providência de agrupamento dos processos. Legal. Então, escrever alguma coisa assim, Alé, juntando os processos da tabela abaixo com os dois do epígrafe, do item, né? Algo assim, doutor? Deixa eu ver aqui. Ali onde que está a tabela abaixo, não é tabela abaixo, Alé, não estão todos na tabela. Ah, tu vai escrever. Eu vou terminar o texto que eu estou fazendo aqui, aí a gente ajusta depois na decisão. Perfeito.
Senhores, a qualquer momento que alguém julgue que deva se manifestar, fique à vontade. Enquanto o doutor vai escrevendo, a gente também vai se manifestando, porque é um tema complexo, né? Qualquer contribuição sempre é bem-vinda. Bom, presidente, eu já tenho minha convicção formada com base no que o doutor Felipe colocou. Uhum. Alea, talvez não precise a tabela. Tu conseguiu ver o chat? Vou pegar aqui. Esse texto seria naquele quase final anterior ali a tabela que o senhor mencionou na CI. Isso aqui? Você manteria a tabela, Felipe, faria essa escrita em cima? Isso. Pode manter a tabela no documento. E se quiser constar a tabela também na... É que daí não precisa colocar os processos da Sinfra, né? Na tabela, deixa só os da GER, né? Isso, só os da GER. Entendeu, Ale? Tu estava colocando os processos da Sinfra na tabela, ele está dizendo não requer. Tenta copiar o que ele botou aí em cima da tabela e tenta ler para a gente se deu sentido. No chat ele botou um texto aí. Eu já colei, presidente. Então apresenta para nós, bem tranquila, não te preocupe, que você não tem que ter a preocupação de fazer o texto para a gente. Certo. Só apresentar e nos ajudar a montar. Eu pensei que estava na tela, desculpa, eu não esqueci de ter tirado. Tá. Dá uma lida para ver se deu sentido. Tá. Para todos, né? A diretoria executiva colegiada GER, por unanimidade, mas daqui a gente ainda não foi voto, né? Decide juntar todos os processos que versam ao mesmo tema para análise e pareceres técnicos, diante da conexão dos temas abordados nos processos abaixo elencados. E em razão do assunto ter sido tratado com maior abrangência nos autos do processo 31.2760 e seu apenso 50.6761,
apresentado para a DEC no dia 25 de novembro de 2021. Recomenda-se o agrupamento de todos os feitos, considerando como provento o mais antigo deles, esse 3107-89-2018, porém com prosseguimento de análise nos processos mais recentes por abordarem uma maior gama de aspectos relacionados. É porque acabou o espaço para escrever no chat, eu tive que... Isso. Relacionados à estrutura tarifária do contrato de concessão. É emendado assim, doutor? Eu só acho que ficou um pouco repetitivo, né, no começo, porque o começo está falando do final, é como se fosse igual, né? A gente teria que ajustar esse começo. Ale, você consegue me joga esse texto no WhatsApp, que aí eu vou mexer nele e jogo aqui no chat. Tá, peraí que eu vou voltar. Mandei. Tá. Só, isso foi. Qualquer coisa fala quando tiver ok, Ale. Eu vi que tu mexeu no texto, mas não sei se o doutor já te entregou ou não. Ainda não, estou terminando. Não, perfeito, perfeito. Está passando ali de cima que eu vou esquecer. Obrigado.
Lé, eu te mandei no WhatsApp o texto. Então, um pouquinho o tamanho, Alex. Tá bem, tá bem. Tá Peraí, bem. deixa eu só ajustar aqui, peraí. Tá tudo bem. Aí, nessa relação de processos, tem que incluir esses outros dois, esses últimos aí, o 31, Então, 27, peraí. 60, e mencionar como apenso a data do protocolo, o assunto e se já existe relator. Peraí, então, deixa eu só... Também acho que não precisa ter relator, porque os outros não vão ter, né? Nós vamos decidir por relator. Também tem que ter a segunda decisão, né? Que naturalmente deixa de ter relator. Nós vamos ter que revogar esse sorteio de relator, doutor. Não sei como é que podemos juntar aí, tá? Porque não basta juntar, né? Isso aí foi feito em sorteio. Sim, mas aí é só ter uma nova decisão da DEC revogando o sorteio do relator. Letra B aqui, né? Pode ir pensando já como escrever a letra B, né? Com revogados, isso. Vou ler aqui, então, para ver se... para dar meu entendimento. Aqui eu não sei, né, se é por unanimidade ou não. Tá. Decide agrupar os processos relacionados ao tema diante da conexão existentes nos processos abaixo elencados, considerando como provento o mais antigo deles, processo número 310789/2018, porém com prosseguimento de análise nos processos mais recentes, processo de número 312760/2021 e seu apenso número 506771/2021. Apresentado para a DEC no dia 25 de novembro de 2021. Aqui. Por abordarem uma maior gama de aspectos relacionados à estrutura tarifária do contrato de concessão. Coloca o número do contrato, aí seria esse daqui, né, doutor Paulo? Não é esse? Esse é o contrato. Não coloque mais nada. Não, né? Tá. Tudo que colocar mais atrapalha nesse caso. No 31, 27, 60, não tem relator ainda não, né? Não. Então só existiam... Esse aí não é nosso, doutor, esse aí é da Cinfra. Não estão protocolados na agência, quer dizer, a grande maioria de processos não estavam por isso que eu discordo do que nós estamos escrevendo acima, tá? Porque o grande número de processos nem sequer tinha entrado na agência. Nós teríamos que sortear todo mundo para depois pensar o que fazer. Não, mas aí a sequência... Todos, revogar. Eu não vejo que deva juntar, porque nós estamos juntando na minoria. Acho errado, tá? Não, mas a sequência da análise, ela tem que se valer pelo processo mais antigo. Mas o mais antigo não é o da Cinfra. Vamos olhar as datas. Tem vários processos embutidos nesse anexo aí. E aí? Mas tem que se valer do processo mais antigo da agência, né? Por que tem que se valer no mais antigo, necessariamente? Dúvida. Se o mais antigo não foi na agência que se gerou e nem a maior quantidade. Mas foi a provocação mais antiga na agência, né? A agência começou a realizar a análise a partir do momento em que ela foi provocada. Mas então, agora nós somos provocados de outros processos que são mais antigos. Mas ao início da provocação na agência foi esse processo de 2018.
Ok. Por isso que tem que continuar nele a análise. Confesso que não consigo ver muita, assim, lógica, mas não tem problema, está escrito aí. Né? Como é que seria... Quando a gente vai analisar a prevenção, a gente tem que analisar com base no órgão julgador. Se o órgão julgador é a AGER, a gente tem que ver qual que é o processo mais antigo da AGER e não da CINFRA. Sei, mas nesse caso, são todos agora, foram transferidos para a AGER, todos os outros que não eram nossos, que estão no relatório. Tem mais antigo lá. O certo não zera tudo e torna um único novo, porque esse é abrangente, os outros não eram. Parece que nós estamos fazendo não do maior para o menor, do mais antigo para o mais novo. Parece que nós estamos fazendo... Não, mas aí, esses processos mais antigos, eles são da CINFRA. Se eles foram enviados para a AGER, eles foram enviados como cópia ou como subsídio para uma análise que já está em andamento na agência. Não, eles não querem saber dos processos que nós temos, eles querem saber a nossa opinião sobre o processo. Nós temos 4 caras perdidos, que eles já trataram dentro do processo maior. O processo maior é o que nos mandaram. O processo menor é o que nós temos. Os 4 processos menores que nós temos, com isso, nós nunca vamos bater. Já tá analisado no conjunto. Não requer esses caras como se não existisse para o objeto que eles mandaram. Nós trazer eles à baila pode criar até confusão, porque eles já foram tratados no todo, que é um contrato. É como trazer o fato novo, que não existisse. A comissão já disse, eles já foram tratados lá dentro. E nós estamos dizendo, não, anexa a ele pode ser um fato novo. É isso mesmo que a gente pensa? Porque o maior é o relatório, o menor é o que nós tínhamos. Mas não tem problema, porque assim, se você tem uma notícia nova, mas que abarca uma análise que já está em andamento dentro da agência, você pode utilizar essa notícia nova, juntar no processo que está em andamento, no mais antigo, por ser o prevento, e dar continuidade na análise e depois responder a CINFRA, por ela ter provocado a agência. Vários caminhos fazem o mesmo sentido, volto a falar, né? Nós poderíamos julgar os dois separados e depois descontar, inclusive, geral, né? Mas eu acho que daí poderia ser a questão do poderia, porque isso existe no judiciário também. A ideia do agrupamento é para evitar, de fato, a decisão conflitante. Sim. Por isso que esse é o meu entendimento, né, de juntar e fazer a prevenção pelo mais antigo, em razão também da conexão entre os temas. E eu mantenho aquele entendimento que eu acho confuso fazer isso, porque nós estamos juntando o maior, que é da CINFRA, que é um bolão enorme, num menor fracionado que nós temos aqui dentro. Esse é o meu entendimento. Presidente, só uma questão de ordem, eu gostaria de manifestar, diante das considerações aí do procurador e advogado-geral regulador, eu entendo que uma revisão, ela deve abranger todos os aspectos da concessão desde o seu início, ou seja, desde a assinatura do contrato que versa, ou seja, o reequilíbrio, ele abrange tudo, é isso que eu venho defendendo, e aí coaduna até com essa ideia que o doutor Felipe colocou. Então, dessa maneira, eu manifesto também no sentido de que não houve julgamento do processo mais antigo que versava sobre todos os aspectos da concessão, que é reequilibrar o contrato. E diante de uma série de notícias novas ou não que entraram em 2020, um processo de reajuste não poderia abarcar tudo isso. Então é só isso. O meu posicionamento eu concordo com o doutor Felipe. Ok. Doutor Noril, sua fala sobre isso. Presidente, até por ser da área e eu não tenho como discordar do doutor Felipe, né? Porque em termos de prevenção processual, até por ser o órgão julgador AGER, eu não tenho nem o que discordar, por quê? Porque se for para levar no raciocínio jurídico de processo, seria assim o mais antigo. Não tem nem como eu discordar disso aí. Mas não tem nenhum processo mais antigo na CINFRA, agora falando, porque são processos junto ao governo. Mas são órgãos distintos de análise. O que o doutor Felipe deixou claro aí é pelo órgão julgador, não é isso, doutor Felipe? Exatamente. Tá bem? Só que, de novo, talvez nós não estejamos entendendo, porque assim, nós estamos para convalidar um relatório, né? E temos, sim, um reequilíbrio que pediram que se nós tivesse andado com ele, talvez não precisasse o relatório. Eu entendo completamente o que nós estamos falando, mas estou falando que são casos distintos, né, que reviram já todo o equilíbrio, quer dizer, está feito o reequilíbrio e não por nós. E ele entrou, mas não tramitou, mas não é problema, vamos continuar. Doutor José, sua opinião.
doutor José vai digitar, né, presidente? Oi? Como o áudio do diretor José Rodrigo está funcionando, eu acredito que ele vai digitar. Isso, eu também acredito. Eu larguei no chat para ver se ele está... Deixa eu verificar se ele está... Ele Doutor José, Ele doutor José Rodrigues já se manifestou, presidente. Perfeito, tá? Então, pode colocar essa primeira parte, decide por maioria agrupar os processos, tá? Beleza? Agora vamos para a última parte. Só agrupar com os mesmos relatores, parece que o transtorno continua. Eu já fiz uma redação aqui no chat. Eu já fiz uma redação aqui no chat, Léa, sobre a questão dos relatores dos demais processos. Coloco em seguida ou realmente abaixo da planilha? Eu acho que manter assim abaixo da planilha tá ok, não vejo problema não. Até porque é a continuidade do julgamento, da decisão. E por que não todos em um novo sorteio, doutor? Porque eu gostaria de falar também de algumas situações, que são um processo complexo, né? Primeiro, eu não pedi para ter membro de comitê nenhum. Quando eu cheguei, já tinha um comitê na Sinfra, né, misto entre Sinfra e AGER. E nele tinha o meu assessor técnico. Então, eu vejo um grande dilema e, de certa forma, um impedimento que eu possa formar voto com alguém que formou o relatório. E gostaria que o senhor pensasse um pouquinho e nos ajudasse. Se devemos sortear novamente, porque eu estou impedido, né? Sortear um novo relator por conta de quem ajudou a fazer o relatório, vai ser quem vai me ajudar a fazer o voto. Não, mas aí no caso, se o seu assessor for impedido, o senhor tem que se valer de uma outra assessoria. O senhor está disponível a fazer o meu voto, me ajudar? Porque não tem outra, né? Se não tem outro, e se eu puder ajudar, eu ajudo. Não tem problema, não. Porque se tiver que ficar, eu vou ter que requisitar o serviço, porque eu considero o senhor o mais isento possível, né? Até porque é um projeto complexo, né? O senhor está chegando agora e não participou do processo. Aí eu teria que ficar, já que nós definiríamos pela troca Presidente, só uma questão de ordem. O doutor Felipe provavelmente vai ter que ocupar esse processo em função da função que ele exerce da GR. De qualquer maneira, ele vai se manifestar, eu creio, devido à magnitude. Mas se ele se colocou à disposição, ele pode colocar outros assessores para auxiliar o senhor. Isso que eu sugiro. Porque tem várias formas de fazer. O que estou vendo é que nós estamos canalizando para uma única. E, para mim, o mais certo é sortear o relator aqui. Torna a sortear, cancela tudo, junta tudo num novo, que é maior, e sorteia. Não, mas como vai dar continuidade ao processo mais antigo, a prevenção, ele pega o processo da forma que está. Se já houve sorteio, agora, eu sei que nós não temos isso pautado no impedimento. Então, aí, pelo que o Paulo está falando, jogando para o colo só de quem já participou. Acho errado e acho grave para um processo tão complexo. Temos que sair dessa enrascada. A diretoria já se manifestou com relação ao posicionamento que segue o entendimento da PGE, da GR, na verdade. Eu sei que para o primeiro item, sim, tá? Agora... Presidente, mas o primeiro item é claro, ele já fala da prevenção do processo mais antigo. Uhum. E o que faz? Para mim era desnecessário o segundo item. Dá-me sua sugestão, né? É porque assim, a prevenção ela já aborda tudo, né? É uma situação automática. Se o processo mais antigo ele é prevento, tudo que ocorreu nele vai continuar do momento em que eu não discuto isso aí, por isso que eu fui voto vencido, mas bem destacado, né? A importância que eu dava que o maior tem que englobar o menor. É a minha visão, não jurídica das coisas, né? Mas factuadas, né? O maior
eu não tenho dúvida que é o da cifra, e ele teria que engolir os menores, na minha visão de administrador, tá? E não de jurista. Sempre vou pensar que o maior engole o menor, e o maior tem que ser tratado porque ele engoliu o menor é parte integrante, mas não quero discutir conceitos jurídicos. Agora estou sim discutindo um conceito jurídico que é impedimento. Quem vai me ajudar a fazer o voto? Um voto complexo. Me manifesto por impedido, vão sortear outro? Doutor Felipe, o relator é o assessor ou o presidente que foi sabatinado? Só uma questão jurídica também para a gente ter conhecimento. Não, foi o que eu já falei isso. A imparcialidade, ela não está maculada na pessoa do presidente, então ele não fica impedido de ser o relator do processo. A questão agora é uma questão interna de quem faria assessoria para o voto dele, né? Essa não é a minha função, mas obrigado. Se eu puder ajudar, eu fico à disposição. Uhum. Não, tranquilo. Eu acho que a diretoria é sábia, né? Eu sempre penso que a cabeça de vários é melhor de cada um, né? E já manifestei por não unanimidade, né? Deixei claro os motivos, estão gravados. O meu motivo principal, que no conceito nunca vi o menor engolir o maior, né? Mas entendo o critério jurídico, né? É um dos conceitos que nós já tomamos outros em reunião, né? Já fizemos sorteio, já indicamos, né? E já fizemos pelo mais antigo, como foi feito hoje. Todos os critérios já foram usados. Eu tenho conhecimento e tenho que entender a sapiência da diretoria em conjunto, ela deve ser melhor do que a minha cabeça sozinho, e tem que me render à vontade. O DEC é isso, né? A DEC é acima da vontade individual dos diretores, inclusive do presidente, né? Não tem problema quanto a isso, tenho muita tranquilidade quanto a esse processo. Para todas as pressões, já falei que tem que seguir o rito normal. Não acho que eu sou a pessoa adequada para tocar esse processo, mas tocarei com maior limpidez, transparência e segurança possível que o ato permitir, né? Se assim é a decisão da DEC. Só que eu quero submeter esse voto à DEC, de que será juntado na presidência por conta, né? Que retira o nome do Paulo daí para ficar claro, né? Portanto, tem que ter uma segunda definição. Tem que revogar a decisão dos sorteios, porque por enquanto nós só unificamos. Tem que agora ter uma decisão de revogar e nomear. Quando a gente junta, a gente não está desfazendo os sorteios. Nós vamos juntar com 2 relatores? É a pergunta. Na minha opinião, nós temos que agora revogar o sorteio de relatores e fazer a indicação do novo, para que fique claro. Minha opinião, coaduna no contexto aí proposto pelo diretor, aliás, pelo advogado-geral regulador, que ele já ressalta essa questão, em razão do agrupamento mencionado e da prevenção da relatoria pelo mais antigo, a diretoria executiva decide por revogar o sorteio ocorrido nos processos posteriores. Não está bem, Paulo. Pode tirar. Calma. Não está bem ali. A Leia pode tirar a unanimidade dali. Por maioria. Ah, tá. Não, tudo bem. Só a última palavra. Então, o critério mais inteligente, mas eu acho que é a definição da diretoria e eu vou obedecer à diretoria. Beleza, nada mais há que declarar, tomada a decisão. A partir de hoje, esse processo, amanhã, hoje mesmo, quer dizer, amanhã, sai em diário oficial, já quero que esteja na mesa do doutor Felipe, um protocolo formal assinado. E quanto tempo o senhor me entrega, doutor Felipe, essa posição quanto à legalidade do processo? Não entendi, presidente, como assim? Eu vou passar para a GR, para ver quanto à legalidade, né? Se avanço com ele, eu vou direto para a área econômica. É normal que os processos percorram as áreas. Eu vou mandar ele agrupado para a área da GR que manifeste. Se deve dar prosseguimento da parte legal, está tudo correto. Quanto tempo o senhor consegue dar o parecer para dar continuidade? Mas existe alguma dúvida sobre o agrupamento? Porque eu estou me manifestando aqui sobre a regularidade do agrupamento dos processos. Eu sei, mas quanto ao processo em si, a legalidade do processo, da comissão ter se reunido, que apresentou o relatório, que não há nada de errado nisso e que deve prosseguir ou não? Não, se for formalizado alguma questão envolvendo uma dúvida sobre a legalidade, tudo bem, eu me manifesto também.
Perfeito. Eu vou pedir que haja essa manifestação e o mais rápido possível, por gentileza, que Deus já encaminhe para a CRE para que sejam feitos os trabalhos técnicos necessários. Tudo bem. Eu não tenho nenhum problema com esse processo, o único problema é esse imbróglio que eu sinto que vou estar prejudicado na assessoria, mas vou ter sabedoria de como conduzir isso. Beleza, senhores? Excelente dia de trabalho a todos. Podem encerrar, pegar a assinatura de quem está aí, Ale, e a partir daí vamos dar sequenciamento, tá bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, até mais. Só sugiro, presidente, por gentileza, da mesma forma que foi a anterior, como vocês dois estão à distância, colher a assinatura de vocês e depois daqui dos presentes, pode ser? Você fala de vocês, quem quiser já está em Cuiabá. O senhor, isso é do doutor Felipe. Deixa a minha por última, e se for só Tá. minha, nós acertamos, eu mando Tá na bom, hora. tá bom, então. Dê Tá bem, prioridade. obrigada. Então, aí presente, imprima agora, já pegue, e na sequência vai para o Felipe, vai para o Zé e volta para mim. Tá bom. O Felipe assina à distância, o Zé que não assina, veja onde é que ele está, manda um motorista, tudo bem? Tá bom, então. Obrigada. Boa tarde, excelente dia de trabalho a todos. Boa tarde. Boa Bom tarde, bom retorno. Tchau, tchau.